Muito boa noite a todos que estão conosco nessa noite de quarta-feira, né? Quarta-feira, 23 de setembro. Sejam todos bem-vindos a mais essa transmissão da Primeira Igreja Batista em Oiticica, né? Sempre é uma alegria para nós falar da palavra de Deus. Estamos lendo a Bíblia toda em um ano, né? E nesse um ano aí são 366 dias seguidos de leitura da Bíblia. Hoje é o dia 177, né? E estamos aqui então lendo Provérbios, né? Nessa semana maravilhosa. Quero aí dar mais uma vez, não somente o meu boa noite, mas também convidar você a se identificar no chat, escrever ali boa noite, estar assistindo com você, a dialogar com as pessoas, né, que estão ali, a comentar também algo que marcou ali. Esse é o objetivo do chat, ter essa interação, né, que é importante, né? Deus a todos abençoe. Estamos aí numa primavera com cara de inverno para nós cariocas, né? E hoje aí, na manhã, mais quentinho, mais à tarde mudando o tempo. Mas que Deus continue abençoando a todos vocês. Bom, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Nós vamos começar orando e aí eu convido, como tenho convidado sempre, né, o pastor Joel Cardoso. Ele é pastor da Igreja Batista Memorial Ensinador Camará, também conhecido como Comunidade Batista Pro Reino. Ele tem diariamente um momento de reflexão e oração na internet, pelo YouTube. Todos os dias, por volta de meia-noite, ele já posta ali. Sempre tem um convidado para falar aqui. Vamos orar com o pastor Joel. Olá, muito obrigado por mais uma vez me dar a oportunidade de estar aqui com você nesse momento de busca da presença de Deus sobre as nossas vidas. Nós vamos ler um pequeno texto da Palavra de Deus, vamos fazer uma brevíssima reflexão e depois vamos orar juntos. O texto de hoje se encontra em Mateus 12, do 22 até o 29, e diz assim: Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: Este não expulsa demônios senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam, então, os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, se primeiro não atar as mãos do valente, saqueando então a sua casa? O que Jesus quis dizer a partir dessas palavras, podemos tirar algumas lições, e entre elas as seguintes. Primeiro, nós podemos entender que, mesmo na busca de fazer o bem, podemos ser certamente mal vistos por aqueles que desejam fazer o mal. Podemos ser ridicularizados e podem até distorcer as nossas ações que fazemos em amor a Deus. Isso aconteceu com Jesus e, mais uma vez, isso se evidencia nesse texto. Depois, vemos lições de questões espirituais dadas por Jesus. Quando ele diz que uma casa ou um reino não subsiste se dividido. E ele coloca então com clareza que Satanás age proativamente na direção de ir contra a vontade de Deus e na produção do mal. Assim como ele vem objetivamente na direção do bem, da vontade de Deus e das coisas que são espirituais. Existe uma guerra espiritual e Jesus Cristo nesse texto nos traz uma clara menção a ela. Precisamos tocar as nossas vidas, mas com consciência de que há muito mais sobre essa terra do que os nossos olhos podem ver.
e por isso deve nos importar muitíssimo as questões espirituais que envolvem a nossa vida. Ele é o Filho de Deus, ele tem autoridade sobre o mundo espiritual, seja em que nível for, mas nós precisamos ter consciência desse mundo espiritual e ter tremenda dependência de Deus para atravessarmos as circunstâncias espirituais ilesos nesse grande combate da carnalidade contra aquilo que é espiritual. Vamos orar? Senhor Deus, nós oramos nesse momento, Senhor, e queremos iniciar falando contigo do quanto nós te amamos, do quanto nós te adoramos, do quanto o bendizemos por aquilo que tu és, Senhor. Pai de amor, nós colocamos também a nossa vida diante de ti, te pedindo, Deus, que o Senhor nos guarde de todo mal. E todo mal aqui que dizemos diante de ti envolve também e, sobretudo, os males, Deus, espirituais. Ó Deus, nos guarda diante dessa batalha espiritual que é esta vida, Senhor. Pai de amor, nos livre das tentações que não possamos suportar e nos dá força para sairmos, Deus, aprovado naquilo que viermos ser provados espiritualmente. Senhor, cuida da nossa vida em todos os aspectos. Mais uma vez colocamos diante de Ti a nossa família. Colocamos, Deus, diante de Ti, Deus, os casamentos, as relações entre pais e filhos, Senhor, estão colocadas agora diante de Ti para o cuidado, para a restauração da paz, da harmonia, do amor. Há aqueles, Deus, que certamente agora, com seus corações apertados, clamam pela harmonia do seu lar. Que em nome de Jesus a sua paz chegue até cada um desses que estão orando agora e chegue também, Deus, nas suas famílias por eles representadas, Senhor. Deus de amor, cuida, Deus, também da saúde, Senhor. Cuida, Deus, para que nesse dia tenhamos, Deus, a condição física para tocar de forma tranquila, Deus, o nosso cotidiano de vida e que o nosso cotidiano de vida também bendiga ao Senhor, que sejam ações que apontem para Ti, mas te pedimos por saúde, pelo Teu cuidado sobre nós. Já cuidou de nós desde o levantar e respirar, Senhor. E sabemos que cuidas daquilo que nós nem conseguimos notar, mas te pedimos, nós queremos te pedir para te glorificar nisso. Cuida, Deus, da provisão, Deus, que com trabalho, com suor, com empenho, Deus, o Senhor nos permitiu que viesse à mão. Que através dela nós glorifiquemos o Teu nome, que através dela nós nos preocupemos com a expansão do Teu reino, com a fidelidade ao Senhor, mas que o Senhor nos dê sabedoria, Deus, para investir o nosso dinheiro, os nossos haveres, Senhor. Nos dê sabedoria. Cuide, Deus, daquele que é compulsivo, que não consegue, Deus, gastar com sabedoria. Ó Deus, que isso mude nessa vida, em nome de Jesus. Que aprendamos, Deus, a viver com o que temos, ainda que batalhamos por um pouco mais, ainda, Deus, que buscando algum conforto a mais, que nós possamos gastar com sabedoria para que isso venha acontecer. E que também, Deus, a sede, Deus, de acumular riqueza não ocupe o nosso coração em primeiro lugar. Deus, que o nosso primeiro lugar seja te servir, olhar, Deus, para o Teu reino e buscar no que podemos cooperar, Senhor. Isso seja o primeiro lugar das nossas vidas. Nós oramos por todas essas coisas, te ofertando o nosso dia, o nosso coração, e te pedindo o Teu cuidado, em nome de Jesus. Amém. Se você se sentiu abençoado por esse momento, faça com que outros possam ser alcançados também. Participe em suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, sobretudo nos seus grupos da família, dos amigos, do trabalho. Que Deus te abençoe e te dê um dia de paz na presença do Senhor Jesus. Amém, não é? Então, um dia de paz, uma noite de paz aí nessa quarta-feira, 23 de setembro. E aí, uma reflexão de Joel Cardoso. Queridos, hoje nossa igreja também é um dia de festa. Nossa irmã Margarete completa mais um ano de hoje. E ela fez aniversário de casamento, né? 2 dias depois do aniversário de vida. Deus abençoe nossa irmã Margarete. Deus continue abençoando a sua vida, sustentando. Algumas postagens aí, que também hoje é dia dos filhos, eu não sei, né? Não tenho certeza, mas em compensa, de qualquer forma, todo dia é dia de agradecer a Deus pelos filhos, né? Eu agradeço pelos meus 2 filhos, o Arthur e o Heitor, e louvo a Deus também pelo privilégio de ser filho, né? Um abração, um beijão para a dona Josefa, né? E o seu Agripino, os meus pais estão lá no interior da Paraíba também, doando ao Senhor aqui, né? Deus a todos abençoe. Continuamos orando pelo pastor Ricardo,
Ricardo, ele passou mal essa noite, ele está recém-operado, foi à tarde para o hospital, sendo medicado, fazendo exames. Vamos orar pela recuperação dele, pela irmã Amélia, né? Também tem aqui as meninas, né? A Amandinha e a Letícia, né? Deus esteja sustentando e fortalecendo. Bom, queridos, temos muita coisa para falar, né? Alguns comunicados breves, né? Importantes. Hoje também, queridos, dia 23 de setembro, nossas igrejas lembram do Dia Internacional contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres. Talvez você conheça alguém que, por uma promessa de trabalho, por exemplo, no exterior, né, foi, achou que era vantajosa e lá é um escravo sexual, né? E o tráfico de mulheres, seja para órgãos, mas sobretudo para o tráfico sexual. E o consumo também de pornografia é uma indústria que alimenta tudo. Então, devemos orar que é o dia de combater isso, falar sobre isso, denunciar também, né? Então, hoje nossa denominação também lembra. Bem lembrando, né? E também no próximo sábado, né? Teremos aqui no prédio da nossa igreja a nossa primeira reunião das mulheres, todos os protocolos de segurança, máscara, né? Das 9 às 11, celebrando a vida. Estamos aí pensando também como podemos fazer para que as irmãs que não podem estar no prédio possam também assistir ali a programação nesse sábado. Bom, oremos pela irmã Amélia, como já falei, né? O pastor Ricardo ainda se recuperando dessa cirurgia. Lembrando também, como todos os dias lembramos, até o final de outubro, nossa campanha de missões nacionais, porque ele me amou, levantando ofertas, né, para a obra missionária. E hoje é 23, nós estamos orando pelo Brasil. Ore pelo avanço da visão da igreja multiplicadora em nossa nação. Igreja multiplicadora é a visão de uma igreja que faz discípulos, né? E aí a junta tem ajudado as igrejas batistas a fazer isso. É algo que também nós temos caminhado aqui em nossa igreja, desde que eu cheguei aqui. Temos trabalhado na implantação, na transição, uma igreja que faça discípulos, né? E é algo muito bom, porque isso também tem nos ajudado. E é claro, sempre lembrando que o mês de setembro está acabando, mas não quer dizer que a gente vai parar de falar sobre suicídio, né? E ter alguém para você conversar sobre esses assuntos, como isso também é importante. Deus a todos abençoe. Por falar sempre, né? Eu estou aqui com a minha blusa de, né? Porque ele me amou, né? Que é a nossa blusa de missões, né? E vamos ouvir mais um testemunho. Eu tenho colocado alguns testemunhos aqui, né? Esse é um testemunho chamado Radical Surdo. Vou começar também a colocar alguns outros trabalhos radicais, né? Temos há pouco tempo aqui o missionário falando sobre o Radical Sul, o Radical Amazônia, Radical Sertanejo, onde está a nossa missionária Vitória, o Radical Cristolândia, onde está a nossa Radical Ana Yamamoto, né? Agora, vamos falar sobre o Radical Surdo, esse testemunho tão interessante da palavra do Senhor. Multiplicando pelo Brasil. Eu vou falar um pouquinho da minha vida. Eu não tinha Jesus ainda, mas eu tinha muitos problemas no meu lar. Eu tinha muitas dificuldades, muitas barreiras, até o momento que meu pai procurava uma intérprete. Uma igreja com intérprete para que eu pudesse estar ali e aprender. Foi quando meu pai conversou com o pastor da igreja, e então ele nos indicou a Marília. Vimos ali a alegria do coração daquele jovem de encontrar alguém que sabe comunicar com eles em língua de sinais. Então Deus falou grandemente no meu coração, e eu peguei o nosso missionário, o pastor Rafael, e falei para ele: Rafael, estou te dividindo agora. Você vai continuar aqui em Vila Isabel, cuidando das ovelhas surdas que Deus te deu, mas você precisa ir para um campo extenso em Piabetá. E onde então puderam estar em minha casa, começaram a explicar, e foi o momento então que eu aceitei a Jesus. E eu me perguntei como seria essa caminhada com o Senhor. Estava interessado em aprender mais de Jesus. Nós fomos convidados a levar o projeto Alcance Surdos a Piabetá.
E junto com José fomos de rua em rua procurar onde os surdos estavam. Ele foi me mostrando onde seus amigos surdos moravam e dava para ver a alegria no rosto dele. Ele convidava para compartilhar a palavra através da evangelização discipuladora e através disso diversos surdos aceitaram Jesus. E então eu tive o entendimento de que Deus estava me chamando para ir a um lugar específico, e esse lugar foi Afuá, para anunciar Jesus aos surdos ali, que ainda não sabem a língua brasileira de sinais. E quando eu observei e vi tudo aquilo, todas aquelas pessoas, senti dentro de mim uma compaixão de dar tudo aquilo que eu tenho para aqueles surdos. E ao momento de fazermos as visitas nos ribeirinhos para encontrar os surdos, chegamos a um lugar e encontramos Amaury. Quando me deparei com ele, vi que ele não sabia a língua, assim como um dia eu também não sabia. Ele era o único surdo ali naquela região, em meio àqueles rios, distante de tudo e de todos, ilhado, sozinho, isolado, um lugar que para chegar você entra na embarcação e só consegue ver árvore. Então foi quando chegamos ali e chamamos ele para vir estudar, para aprender mais. E ele disse, eu não quero. Estudar não. E eu disse, mas vem para cá, para que a gente possa conversar, te dar um ensino melhor. E ele disse, eu não quero. E tentamos ali, para que ele pudesse sentar à mesa e pudéssemos ensinar a ele a escrever o alfabeto, pelo menos a escrever o seu nome. Isso foi crescente, até que apresentamos as letras ali e ele começou a ter o interesse e se esforçou até que ele conseguiu escrever o seu nome. E aquilo foi um momento que alegrou a Amaury. E isso também me alegrou, poder ver que ele estava tendo o primeiro contato dele ali e poder passar para ele esse amor, mesmo ele não sabendo a língua brasileira de sinais, mas ele vai ter o desenvolvimento. Assim são todos os surdos em meio aos ribeirinhos em Afuá. Nós pedimos que Deus esteja abençoando e que Ele veja que Ele é capaz e que Ele pode, porque o amor de Deus é muito grande e Ele vai vencer. Maravilha, né, meus irmãos e amigos? Aí o trabalho radical surdos. E são muitos trabalhos, né? Às vezes perguntam o que as igrejas fazem. Será que é só pedir dinheiro? De fato, meus queridos, não pedimos dinheiro para nós. Até porque nós cremos no Deus que sustenta a gente. Mas nós estamos aqui dividindo com vocês essa campanha para que mais surdos possam ouvir o Evangelho, não ficar escondidos ali em sua casa. Mais pessoas possam ouvir o Evangelho. Mais pessoas sejam libertas das drogas. E é isso que justifica toda a campanha. Né? E a luta para que a igreja seja uma igreja saudável, discipuladora, missionária, centrada no Evangelho, cristocêntrica, né? Multiplicadora, como a Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, que é a soma das igrejas batistas, se une para a evangelização. Deus continue abençoando o trabalho nosso e a sua vida também, que contribui. Né? Nós estamos, queridos, então, como todos os dias aqui, lendo a palavra de Deus e compartilhando, né? Nós estamos aqui no dia de hoje, vou colocar aqui para você, nós temos trabalhado, fechando já o trimestre, a Igreja Missionária integra os convertidos na família de Deus, e a partir de outubro, vamos falar que a Igreja Missionária capacita, né, os membros em discípulos de Cristo, isso é muito importante, e nós estamos pensando sempre na palavra de Deus. Né? Nós estamos lendo o livro de Provérbios, e hoje, quarta-feira, Provérbios 10 a 14, a nossa leitura de hoje. Né? E nós vamos comentar, ontem pudemos comentar também, e isso tem... você pode estar lendo a Bíblia na sua casa e aproveitar esses tempos de internet aqui e alimentar mais ainda o seu coração. Verdade? Vamos então à meditação de hoje. Nós estamos lendo, como eu já disse, Provérbios 10 a 14, estamos no dia 177, 23 de setembro, né? E aí, obrigado, os irmãos têm mandado aí parabéns para a Margarete, né? Unido às orações com o pastor Ricardo, os outros pedidos de oração que têm chegado também.
Bom, um abraço a todos vocês que estão respondendo aí no chat, né? Isso nos ajuda a continuarmos, né? Vendo que tem alguém. Mas eu assumi o compromisso de que eu falaria todos os dias, Deus me desse saúde e graça, compartilhar a palavra dele. Eu sou o maior beneficiado porque eu estou aqui, né? Não quer dizer que por ser pastor, 25 no ministério, ter isso, curso daquilo, me dou por satisfeito. Sempre quero mais, aprender mais. Isso é um privilégio, né? Vamos lá. Aí o texto nos diz, num dos versos, em tantos versos poderíamos fazer aí, né? São mais ou menos 800 provérbios. Eu vou verificar essa conta já, mas são 800 provérbios. Alguns são bem semelhantes, né? Se repetem, mas é uma média aí. Salomão teria escrito mais de 3.000 provérbios. Apenas 800 chegaram até nós. Então vamos lá, né? Provérbios 12:1. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é tolo, né? Burro, estúpido, né? E outras traduções aí que podem até magoar, mas é o que ele está fazendo aí, são os paralelismos em Salomão. Nesses capítulos de hoje, podemos acompanhar vários provérbios de Salomão, contrastam piedosos e perversos, bons e maus, justos e ímpios, né? Na passagem acima, né, em Provérbios 12:1, ele diz que quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é tolo. A palavra disciplina em nossa língua é a mesma raiz da palavra discipulado, a palavra discente, né, que é o aluno, docente é o professor, o discente é o aluno, é o discípulo. Ela está associada ao conhecimento. Um conhecimento, no caso aqui, prático, para o viver diário. A aplicação nossa para o viver a vida cristã. A disciplina dói, aperta, confronta, e é necessária para o viver diário. Mas o tolo, segundo aí, né, Salomão, ele sempre odeia a repreensão. Por quê? Porque ele deseja sempre receber elogios. Por isso nunca ele cresce, sempre tolo. Ele sempre está repetindo o primeiro ano, né? Um bom culto, por exemplo, é aquele em que Deus é exaltado e o homem é confrontado. Uma pessoa que vai a um culto e diz que se sentiu bem, deve ser muito bem avaliado se pregou o evangelho. Porque se a pessoa não foi confrontada em seus pecados, seu distanciamento de Deus, né, ou confrontada a continuar falando, fazendo a palavra de Deus, né, pregando a palavra de Deus, fazendo discípulos, tem algo errado. E aí uma pergunta importante, você odeia a repreensão ou é daqueles que gostam quando são confrontados? Tem que doa, né? Ah, pastor Alexandre, o senhor gosta? Claro que dói na hora, mas é importante. O que me incomoda, o que me chateia, né, e eu confesso isso aqui, é quando eu estou fazendo algo achando que eu estou certo, aí meses depois, anos depois, mas aquilo aí eu vi, não falei nada, mas só estava errado ali, poxa, me deixou ali. Eu falo, eu não quero líderes assim, líderes que ficam ali só olhando, comentando um com o outro, né? Não, pastor, chega aqui, é isso. Eu faço isso com todos, né? Então, a repreensão ela é necessária, só os tolos a rejeitam, né? Deus continue sustentando e abençoando a todos vocês. Vamos a mais uma canção. Aqui, meus queridos, nós temos um ministério em nossa igreja, que é o Ministério de Pandeiros. Aqui mandar um abração para a irmã Cristiane, a líder do Ministério de Pandeiros. Em tempos de pandemia, teria um congresso lá na PIB de Curitiba, aí por causa da pandemia não foi, mas eles têm se reunido aí, pandeiristas, eu não sei, né? Como é que fala, Cris? Aí me corrige. Pandeiristas de todo o Brasil têm se reunido. E têm feito os trabalhos aqui em nossa igreja, né, pela internet. Esse aqui é um clipe que foi gravado e tem uma jovem que é de nossa igreja que está participando aqui, né? Ela foi se caracterizar de japonesa, ficou mais ainda, né? Que é a irmã da Ana Yamamoto, a Júlia Yamamoto, por uma casa, que é a namorada do meu filho Arthur. Mais um abraço aí para a Julinha. Falei para ela ontem, Cristiane, olha, amanhã eu vou passar o vídeo. Porque a Júlia é bem tímida também, né? A gente viu como é que está a timidez da Aninha, né? Tá lá, né, pregando o evangelho. Um abraço também para o irmão Paulo Minoro e para a irmã Joelma. Vamos assistir esse vídeo, então, que foi gravado e talvez você perceba aí a Júlia lá também nos pandeiros. Será que tem mais alguém da nossa igreja também? Vamos aqui observar.
Estes são os dias de Elias, pregando a palavra de Deus. E estes são os dias de Moisés, justiça reinando outra vez. E estes são os dias de hoje, o mundo vive em escravidão, mas nós somos os pregadores, anunciando a volta do Rei. Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. A trombeta eu posso ouvir, um grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. E estes são os dias de Ezequiel, os ossos voltaram a viver. Estes são os dias de Davi, erguendo um templo de louvor. E estes são os dias da ceifa, os campos já brancos estão, e nós somos trabalhadores, realizando a colheita final. Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. A trombeta eu posso ouvir, um grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Não há Deus como Jeová, 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 não há Deus como Jeová. Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. A trombeta eu posso ouvir, um grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. A trombeta eu posso ouvir, um grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação, dizendo que já vem a salvação, dizendo que já vem a salvação. Amém, não é? Que bênção aí. Cris, me corrija aí, não é? Aí nós tivemos participação de várias igrejas, né? A Júlia aqui na nossa igreja, a Cristiane, não sei se vocês perceberam ali, não é? Cenário bonito ali. E, se eu não estou enganado, as trigêmeas também, né? Filhas da nossa querida irmã Sherry, estão lá no sul do Brasil também, né? Mas não percebi, né? Por causa da vestimenta, mais alguém. Mas, de qualquer forma, é um trabalho que eu tenho encorajado aqui na igreja e algo que a gente vai caminhando aí. A pandemia não parou, nada para o evangelho, né? Então, louvado seja o nome do Senhor aí, nesse trabalho aí tão importante, né? É o trabalho aí de louvar ao Senhor, adorar o nome do Senhor. Bom, querido, muito obrigado aí, Cristiane, pelo vídeo e outros, né, que ela vem mandando para a gente. Isso daí é importante para todos. Então, a leitura da palavra do Senhor, né? Mas antes, eu prometi falar do Celebrando a Recuperação, né?
E é importante nós falarmos, vou virar a tela aqui para não ter aqui isso. Né? Bom, vamos lá então, ao Celebrando a Recuperação. E eu quero voltar a falar sobre um tema, que eu ia abordar na segunda-feira, nossas missionárias, uma benção na segunda, e entendi que era para deixar. Ontem também, eu estava lendo todos os capítulos, botando em dia ali. Hoje, então, nessa quarta-feira, vai aí já são 7h40 quase da noite, aí colocando então um pouquinho da oração da serenidade. O que nós sabemos da oração da serenidade? É um poema, escrito por um pastor chamado Reinhard Niebuhr. Ele vai ser autor de alguns livros, e ele vai falar sobre uma palavra chamada potência. A crença que o homem tem potência, poder. E ele vai, então, defender que essa busca do homem, essa crença do homem, achar que tem poder, leva o homem à ruína. Um poder interno. Muito propalado hoje pela PNL, pelas teologias do coaching, que você tem dentro de você todas as respostas, dentro de você tem todas as saídas, desconsiderando toda a graça, a misericórdia e o poder de Deus. Então, e até, dessas questões aí também enganando as pessoas muitas das vezes com falsas esperanças. Então, Niebuhr ele vai falar sobre a potência e a impotência, vai dizer que o homem ele vai ser livre quando ele reconhece que ele não tem poder sobre todas as coisas, não tem poder sobre as pessoas, ele tem algum poder sobre a própria vida, desde que ele peça a ajuda de Deus. E ele escreve um poema, construído, na verdade não é uma ideia original dele, ele pega algumas palavras ao longo da história da teologia. O tema é esse que tem ajudado e orientado vários grupos, como Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, claro, celebrando a recuperação. Então, quero ler com vocês, reler na tradução que eu uso aqui na igreja, em várias traduções, porque do alemão para o inglês, do inglês para o português, e a gente então começa. Então, a primeira palavra do poema de Reinhard Niebuhr é Deus. Não é eu, não é os outros, não é força superior, é Deus. Então, tudo começa com Deus. É importante que no Celebrando, a gente não está aqui para achar resposta na vida do outro, nem achar resposta em mim. Precisa achar resposta em Deus. Essa é a direção. A oração da serenidade, ela começa dirigindo ao único que pode nos ouvir, realmente, que tem poder, tem potência para resolver a nossa impotência. Então ele vai dizer, Deus, conceda-me a serenidade. Essa palavra é muito importante, serenidade, ser sereno. Lembrei até daquela canção, calmo, sereno, tranquilo. A serenidade. Poder parar e pensar, sair do piloto automático e poder olhar ao meu redor, Serenidade para quê? Então, o primeiro pedido que se faz a Deus, conceda-me a serenidade. Eu não falo, Alexandre, busque você aqui a serenidade, Alexandre, encontre a serenidade. Não tem isso. É só a Deus, não é em mim. Primeira coisa que eu peço então é serenidade. Serenidade para quê? E aí ele vai dar aqui as orientações. Para aceitar as coisas que não posso mudar. Meus queridos, que dificuldade nossa de entender essa frase. Digo por mim mesmo. Será que se eu aceitar as coisas não é desistir? Pelo contrário, é você vencer. É desistir, de um lado também, é desistir de si mesmo, desistir de um falso poder, de um falso herói que nós criamos que nós podemos ser. Achar que podemos resolver todas as coisas, querer mudar as pessoas, achar que controlamos as pessoas. Pessoas que elas até se gabam disso, não, porque na minha família eu sou o esteio, eu sou a coluna, todos falam comigo. Você está totalmente preso a esse engano. Você não tem poder para nada, você não sustenta a sua família, você não tem força para isso. Conte com a graça do Senhor, que é essa graça insustentável. Quando eu aceito as coisas que eu não posso mudar, eu encontro vitória. Por exemplo, não posso mudar a Carla. Posso manipular, controlar, ameaçar, dar dinheiro, mas isso não vai mudar o coração dela. Eu não posso mudar os meus filhos. Eu não posso mudar esse mundo.
pastor, eu fico irritado com os mentirosos. Eu não suporto o mentiroso. Falei, quando é que vai acabar a mentira nesse mundo, meu querido? Você vai viver irritado a vida inteira? Para com essa mania de querer controlar as pessoas. Você não é capaz nem de controlar a sua própria vida. Você não é capaz de ser o capitão do seu navio. Se você for capitão do seu navio, ele vai afundar. Nem o Titanic conseguiu. Somente Deus pode nos sustentar. Então, aceite que você é incompetente para mudar as coisas e que precisa de um poder competente, um poder superior para levar, aí sim, o poder dele para mudar. Também ele pede uma segunda coisa: coragem para mudar as coisas que posso. Interessante, tem coisas que eu posso mudar. Quais são as coisas que eu posso mudar? Minha vida. Mesmo assim, a gente vai ver como. Agora, presta atenção. Vamos inverter aqui. Ele não diz coragem para mudar as coisas que posso mudar e aceitar as coisas que eu posso mudar. Não, ele diz, para mudar os outros, não preciso de coragem, não. Eu preciso de cara de pau. Eu preciso de ignorância para mudar os outros. Agora, para mudar a mim mesmo... Eu sou a pessoa mais difícil que eu tenho que lidar. Uma canção que diz que eu sou inimigo de mim mesmo. Eu me saboto, né? Eu mesmo me atrapalho. Então é mole falar dos outros, né? Perdoe-me aqui a expressão chula. Muitos babam para falar dos outros, para se sentir melhor. Pare com isso. Peça a Deus coragem. Você que diz que é forte, você que diz que é esteio, não é capaz de mudar a sua vida, não é capaz de compartilhar seus segredos, não é capaz de confessar seus pecados e dizer, ó Deus, tem misericórdia de mim. De dizer para as pessoas, eu sou falho. O reino unívoco vai trabalhar então, preciso de coragem para mudar a mim mesmo. E preciso de serenidade para aceitar coisas que eu não posso. Pastor Alexandre, eu vou desistir do meu filho que está na droga? Não. Vai desistir de ser Deus. Você vai desistir de achar que pode controlar seu filho. Vai deixar quem tem poder mudá-lo. Quem tem poder. E mesmo assim, teu filho vai ter que ter coragem para querer ser mudado. E por fim, ele faz o terceiro pedido. Sabedoria para distinguir quando eu tenho que aceitar, me render, confiar, descansar no poder de Deus e quando eu tenho que lutar para uma mudança na minha vida. Dando para entender a importância da oração na serenidade? A segunda parte, então, do poema, ele vai dizer, vivendo um dia de cada vez. E essa é a frase que eu mais uso, né? E aqui na igreja as pessoas todas têm aprendido a usar essa frase, né? Viver um dia de cada vez, né? Como é importante para a gente ver esse dia de cada vez. Por quê? Primeiro, muitos vivem no passado. Porque lá antigamente, não sei o que lá, falou isso para mim, meu pai falou, meu avô falou e tal. Não sai do passado. Não estou dizendo que seu passado é irreal, mentiroso. Tem que se libertar dele. Outros vivem no futuro, no medo. Mas talvez, então, quem sabe, viva esse dia. Deixe o passado no passado. O passado acabou. O ontem acabou. Às 23h59. À meia-noite já estamos no dia 23. O amanhã pertence a Deus. Viva o dia de hoje. Hoje é o dia do milagre. Hoje é o dia da mudança. Apreciando o momento de cada vez. Porque se você não vive o dia de hoje, você não vai ver as bênçãos. Não vai ver a alegria. Você não vai achar graça naquela flor. Não vai achar graça no sorriso de uma criança. Não vai achar graça. Você não vai ver Deus. Muitas pessoas dizem, pastor Alexandre, por que Deus não faz os meus milagres que está lá na Bíblia? Eu falei, ele faz, e faz até mais milagres. Mas nós não vemos, porque os nossos olhos ou estão no passado ou estão no futuro e não conseguem se alegrar no dia de hoje. Aprecie o dia de hoje. Como? Aí ele vai explicar como, né, na pesquisa dele. Recebendo todas as dificuldades, todos os problemas, todas as lutas, murmuração, reclamação, autocomiseração. O que é autocomiseração? Ó vida, ó céu, acho que Deus não gosta de mim, ninguém gosta de mim, né? Não. Cada dificuldade é um caminho para a paz. A paz da onde? Do meu coração, meus queridos.
paz do meu coração, é um caminho para a paz. Eu não vou encontrar paz nas circunstâncias, eu vou encontrar paz como eu lido com a realidade, quando eu olho para Cristo. E como Jesus, aí ele vai dar o exemplo, aceitando as circunstâncias do mundo como elas são. O mundo é mau? É. O mundo é pecador? É. Coisas boas acontecem com pessoas ruins? Sim. Coisas ruins acontecem com pessoas boas? É. É o mundo. Tem traição no mundo? Tem. Mentira? Tem. Tem corrupção? Tem. Não é o mundo que eu gostaria? Claro que não. Como é que é o mundo que eu gostaria que fosse? Pois eu nem existisse nesse mundo tão exigente que eu possa ser. Então, viva esse dia. Deixe o passado no passado. Deixe o futuro na mão de Deus. Se alegre no dia de hoje. Receba cada problema como um caminho para o seu coração encontrar paz. Entenda como Jesus entendeu as circunstâncias desse mundo, como elas são, como é esse mundo. O seu marido é chato? Agradeça a Deus. Sua esposa fala muito? Agradeça a Deus. Seu filho é reclamão? Agradeça a Deus. Agradeça, agradeça, agradeça. Agradeça, agradeça, agradeça. E quando você não tiver mais o que fazer, agradeça. Terceira e última parte do poema, ele diz, confiando que o Senhor fará tudo dar certo. Tudo dá certo aonde? No mundo? Não aqui, ó. Aqui. Se eu confiar no Senhor, então, o mundo vai ser melhor. Vai ser o seu mundo, o seu olhar vai ser melhor. Diz que 2 homens estavam presos. Estavam ali presos, né? Na cela. Olhava e falava assim, tinha uma vida boa lá fora, eu vivia, agora eu estou aqui preso, vou morrer aqui. Outro, no mesmo lugar, na mesma cela, olhando lá para fora, diz, Deus, eu vivo hoje. Quero aproveitar esse momento, quero me alegrar nesse dia, em meio a essa prisão. A Bíblia fala que 2 homens de Deus estavam presos, Paulo e Silas. Estavam amarrados, acorrentados, cantavam, falavam o nome. Os outros presos deviam ouvir e falar, que doidos são esses, que retardados são esses? Estão presos no escuro, na umidade, no frio, nos bichos, no meio das fezes e urinas, estão cantando. Aí, queridos, essa é a nossa postura, né? Diferente. Se eu me entregar à sua vontade, se eu me entrego à vontade de Deus, Ele vai fazer tudo dar certo no meu coração, ainda que possa ser pobre, com doenças, com dificuldades. Não é isso que Ele não promete. Ele promete que você vai se alegrar. A vida e a abundância não depende de ter dinheiro na conta. Entende? Seu coração em servir ao Senhor. Pois assim poderei então ser razoavelmente feliz nessa vida. Qual é a ideia? Plenitude da alegria, meus irmãos, com pecado não existe. Só lá no céu. Mas lá no céu seremos totalmente felizes. Então, essa reflexão do Celebrando a Recuperação, né? Eu gosto muito da oração da serenidade desse poema, né? Como relevo, Deus conceda a minha serenidade, aceitar as coisas que eu não posso mudar, coragem para mudar as coisas que eu posso, e a sabedoria para distinguir uma da outra, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, né? E recebendo as dificuldades como um caminho para a paz, e como Jesus, né? Aceitando as circunstâncias do mundo, como elas são, e graças a Deus, não como eu gostaria que fossem, né? Confiando que o Senhor fará tudo dar certo aqui dentro, se eu me entregar à sua vontade. Pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz ao seu lado, feliz na eternidade. Deus o abençoe. Queira que os outros... Mas se eu tivesse um marido melhor, se eu tivesse uma esposa melhor, Para. De Jó, semana passada, a mulher estava lá dele. Deus, não é quem está ao meu lado. Eu estou ao lado de Deus. Deus abençoe. Nós vamos a mais uma canção, depois vamos então aos capítulos de hoje. Eu gosto muito dessa música que foi gravada pela Ibabe, de Seu Amor Dura para Sempre, né? Vamos louvar ao Senhor.
causa do seu amor, acolhido fui com bondade. Posso agora escrever uma nova história e dizer: por causa do seu amor, acolhido fui com bondade. Posso agora escrever uma nova história e dizer: o seu amor dura pra sempre, o seu amor eterno é, o seu amor é tão perfeito, nunca falhará. Por causa do seu amor, sei que a vida faz sentido, e ao amanhecer renova sobre mim a esperança. E posso dizer que o seu amor dura pra sempre, o seu amor eterno é, o seu amor é tão perfeito, nunca falhará. O seu amor dura pra sempre, o seu amor eterno é, o seu amor é tão perfeito, nunca falhará. No seu amor a escuridão se foi, pra luz de tua graça brilhar. No seu amor a solidão se foi, pra sermos unidos em ti. No seu amor remido fui e fez-me novo, pois seu amor me faz cantar. Que o seu amor dura pra sempre, o seu amor eterno é, o seu amor é tão perfeito e nunca falhará. O seu amor dura pra sempre, o seu amor eterno é, o seu amor é tão perfeito, nunca falhará. Seu amor nunca falhará, não é? O seu amor sempre é perfeito e nós louvamos o nome do Senhor, né? Mais uma vez, você que chegou depois, estamos aqui nesse dia 23, você pode sempre acompanhar aqui, tá vendo? Data para ver, porque se essa data tiver diferente, pode ser um erro de digitação, né? Mas porque a transmissão caiu. Você volta lá no início, lá no YouTube, digita lá PIB 85, lá você vai ver a transmissão do momento, né? Se fizer um bloqueio, leva uns 5 minutos, normalmente a pessoa desiste, né? Ah, saiu, gente. Quem percebe está repetido. Meu pai percebe quando está repetido lá, né? Então, Deus continua abençoando a todos aí, né? Vamos então aos capítulos de hoje. Nós estamos lendo Provérbios, né? E hoje nós vamos aí caminhando com Provérbios 10 até o 14, né? Toda semana aí, né? Então, nesse período agora aí, né, ele está contrastando, né? São vários provérbios de contrastes entre justos e ímpios, benfeitores e malfeitores, né? Sábios e tolos. Então, é uma série aí interessante de provérbios, né? Então, vamos lá. Ele ainda se identifica como Provérbios de Salomão, que é o grande autor, não é? O principal autor aí dos provérbios. Então, por exemplo, ele diz que o filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho tolo é a tristeza da sua mãe. Poderia ser do pai e da mãe também, né? Mas ele faz o contraste como que às vezes, mas meu pai não gosta de mim, não é? Pode ser um problema do pai, mas pode ser um problema do filho também. Claro que o amor não muda, mas
A alegria, né? O prazer diferente, né? É aquele filho que traz preocupação e aquele filho que traz alegria, né? Ele vai dizer também aqui, teria que ler todos, né? Tesouros conseguidos, são 800 provérbios, mais ou menos, né? Deixa eu só confirmar aqui, né? As minhas anotações, porque a gente, né, fala uma coisa aqui, né? E aí é o pastor, né, tal, né? E erro, né? Então, nós temos aqui realmente os provérbios, né? Mais ou menos aqui, é uma forma. Aqui são mais ou menos 800 provérbios, né? Segundo o 1 Reis, por exemplo, capítulo 4, versículo 32, diz que Salomão elaborou 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. Mas nós temos 800 mais ou menos aqui. É claro que tem uns que a gente está na dúvida, né? Mas em torno de 800 aí, provérbios de Salomão, né? Por exemplo, os tesouros conseguidos de forma iníqua não servem para nada, mas a justiça livra da morte. Então, riqueza de forma iníqua não serve para nada. O Senhor não deixa passar o justo passar fome, mas rechaça a avidez dos ímpios, né? Quem trabalha com a mão ociosa fica pobre, mas o que trabalha com diligência enriquece. Né? Eu tô vendo tudo, né? Mas eu vou parar já, tá, gente? A junta no verão é filho sábio, o que dorme no tempo da colheita, né? Ele vai falando então sobre a memória do justo, sobre o coração, quem anda com integridade, quem pisca os olhos, né? A boca do justo, olha só coisa bonita, a boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos ímpios mora a violência, né? Mas aqui, os sábios acumulam conhecimento, mas a fala dos insensatos é ruim e iminente. Tá vendo? Sempre o contraste aí, né? É muito bom. Isso aqui é leitura assim para a vida, né? Para passar aí um mês, como eu falei, são 31 capítulos, né? Aqui, por exemplo, vai dizer, a bênção do Senhor enriquece, e ela não acrescenta nenhum desgosto a ela. Ela é a bênção, né? E, né? Que mais aqui? Né? Isso aqui é interessante. O temor do Senhor prolonga os dias de vida, mas o tempo dos ímpios será abreviado. Então, é sempre uma fala recorrente também, né? Aqui, né? Mais aqui, os lábios do justo sabem o que agrada, mas da boca dos ímpios só sai perversidade. Boca, né? Pela boca a gente conhece, né? Até a pessoa ali, não é crente não, está na igreja, mas crente não é não, né? Provérbios 11, o Senhor detesta as balanças desonestas, né? Mas o peso justo é seu prazer, né? Então, a corrupção, Deus sempre trabalha contra a corrupção e vai punindo, né? A justiça dos homens pode falhar em relação à corrupção, mas não de Deus, né? As riquezas não servem para nada no dia da ira, mas a justiça livra da morte. O próprio Senhor Jesus aqui já falando, né? Mas aqui, o justo é libertado da angústia, mas o ímpio a recebe no lugar dele, né? E mais aqui podemos ver, né? A cidade se alegra com o bem-estar dos justos, mas dá gritos de alegria quando perecem os ímpios, né? O mexeriqueiro, né? Revela os segredos, mas o fiel de espíritos encobre, né? Quer dizer, isso aqui a gente fala no Cerebrão, não pode falar, né? O que é dito ali no grupo, né? Não havendo sábia direção, né? O povo fracassa com muitos conselheiros a segurança. Vou até falar sobre esse versículo, mas sobre os conselhos amanhã, né? Vai falar sobre o fiador, sobre a mulher bondosa, o homem bondoso, o ímpio que recebe um salário ilusório, né? O Senhor detesta os perversos de coração. Olha quanta coisa boa, né? É como joia, né? De ouro, que focinho de porco, assim, a mulher bonita que não tem juízo. Ela pode ser bonita, mas não tem juízo, então é joia de ouro em focinho de porco. Está sempre arrastando ali na lama, né? Na sujeira, né? O que mais aqui? Né? Pessoa generosa prosperará. A Bíblia está cheia de ensinamentos, né? E quem dá de beber terá sempre a sua sede, será a sua sede saciada. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como as folhagens, né? A primavera chegou aí, né? Vamos então ao 12, tá bom? E eu não estou lendo todos os versículos porque incentivar você a ler, não é? Aí então, vamos até o 14. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é tolo, né? E essa é uma passagem sempre a gente vai trabalhar aí, né?
para que você tenha aí essa percepção aí, que é muito importante. Nós lemos hoje isso aqui, né? Quem faz o bem alcança o favor do Senhor, mas aquele que tem más intenções, o Senhor este o Senhor condena, né? Mas aqui, a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que envergonha o marido é como podridão dos seus olhos. Vai falar muito sobre casamento, é a perspectiva de um homem, né? Mas você tira lições aí importantes. Mas aí, não é? Olha só que isso aqui é muito importante. O justo cuida dos seus animais, mas o coração dos ímpios é cruel. Bom, às vezes eu fico ouvindo gente falando, né? Porque maltratou o animal, puxa a orelha do cachorro, bota no seu... Gente, é maldade. Se há crueldade, há uma diferença. Não pode incentivar a crueldade. Pastor, o animal é mais importante que o homem? Não. Cuidar é uma coisa, né? Agora, maltratar também é complicado, né? E aí é bem condenado pela Bíblia aí, né? Que mais aí? Cada um se farta de bem pelo fruto daquilo diz, e os que as mãos fizerem, isso receberá de volta, né? Essa questão. Palavras precipitadas são como pontas de espada, mas as palavras dos ímpios, dos sábios, perdão, são remédio, né? Ajuda, né? Que o Senhor detesta os lábios mentirosos, mas aqueles que praticam a verdade são o seu prazer, né? Lições em Provérbios, né, queridos? O homem esforçado dominará, mas o preguiçoso ficará sujeito a trabalhos forçados, né? O preguiçoso não assará sua caça, mas o bem precioso do homem é ser esforçado, né? Então ele vai dar essa orientação aí, que é tão importante, né? O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o zombador não dá ouvidos à repreensão, né? Às vezes até humilha o pai e a mãe, né, que estaria ajudando, né? Vigia as suas palavras, conserva a sua vida, mas o que fala demais arruína a si mesmo, né? Mas aqui, a luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos ímpios se apagará, né? É importante aí, né? Os provérbios. E você pode completar os seus provérbios aí. Qual foi o provérbio? Você que está aí no chat, qual foi o provérbio que você leu nesse dia, né? Você que já leu, mas marcou você. Depois eu nem comentei aqui, mas coloca aí, né? Pastor, isso ficou muito, né? Aqui, o ensino do sábio é fonte de vida para evitar laços de morte. Importante, né? Aqui também, pobreza e vergonha sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que aceita a repreensão será honrado, né? Sempre a repreensão é muito falada aqui, né? Mas aqui, assim, o que retém a vara, né? Odeia seu filho, quem o ama, esse disciplina desde cedo, né? Não está falando de violência contra a criança, mas está falando sobre disciplina, de orientação, né? Dizer não, não diz o não, aí está criando ali, ele vai dizer isso, né? É o filho indisciplinado, só traz tristeza, né? Caminhando agora para o 14, fechando o dia de hoje, amanhã nós vamos começar no 15, né? Que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata derruba com as suas próprias mãos, né? Quem anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse dispersa. Então, sempre os provérbios é bom e mal, né? Justos e ímpios ali. Mas aqui, a testemunha verdadeira não mente, mas a testemunha falsa despeja mentiras, né? Os insensatos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. O coração conhece a sua própria amargura e da alegria que ele sente, os estranhos não poderão participar, né? Caminho que é o homem, há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Parece que é bênção, né? Mas não, é morte, né? O infiel de coração sofre as consequências dos seus próprios caminhos, mas quem é de bem é recompensado pelo seu próprio proceder, né? E aqui também eu queria separar aqui. Quem despreza o seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz, né? E aqui, para os sábios, a riqueza é coroa, mas a tolice dos insensatos não passa de tolice. Teme ao Senhor em forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos.
O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte, né? Quem tarda em irar-se é grande entendimento, mas o que facilmente perde a calma faz um elogio à loucura, né? Olha aí, né? Ele está aí falando, né? O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Quem oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece no necessitado honra a Deus, né? Quão importante aí, né? O servo prudente recebe o favor do rei, mas o que causa vergonha é objeto do seu furor, né? Então, muitos, né? Amanhã nós vamos então a Provérbios 15, né? Vamos da manhã do 15 ao 19. Que Deus a todos abençoe, queridos. São aí 8h10, mas a palavra de Deus ela é rica, ela é poderosa. Que Deus abençoe a sua vida. Bom, continue orando pelo pastor Ricardo, né? Tomografia hoje à tarde, está fazendo ainda todo um cuidado. Margarete, nossos parabéns mais uma vez. Né? A todos que têm filhos, né? É o dia do filho hoje, então que os filhos honrem seus pais, não é? E também lembremos de orar para acabar com esse tráfico nacional de mulheres, né? Escravidão sexual também. Que Deus tenha, a justiça de Deus venha sobre essas nações e povos, e até no Brasil também, muitas das vezes. Bom, vamos orar, queridos? Obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa, pela Tua palavra lida. Continua falando aos nossos corações. Damos graças por tudo, continua com o pastor Ricardo na sua saúde. Damos graças pela vida da irmã Margarete também, pelo aniversário dela, pela recuperação também da irmã Rosângela, também da irmã Madalena. E a todos, ó Pai, que a Tua graça repouse. Tem misericórdia daquelas mulheres exploradas, possam, Deus, as autoridades policiais não serem corruptas e prender e a todos e não sejam enganadas, né? E ao ser, que possam buscar do Senhor a ajuda. A igreja continue denunciando o pecado de quer que seja, porque o nosso compromisso é com Cristo e não com os homens. Nos dê uma noite de paz, que oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém, querido? Deus abençoe a sua vida. Deus continue sustentando. Vamos encerrar com a música de missões? Mas essa música de missões é uma gravação da primeira igreja batista do Parque São Paulo. Parece que as igrejas estão gravando clipes com a música de missões, que é legal, né? Porque é a mesma música com pessoas diferentes. Olha esse clipe aí, nesse nosso boa noite. Um abraço. A esperança de salvação está na cruz em Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perdido vida. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico a Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar e o aflito resgatar. Neste tempo eu vou falar do poder que minha vida transformou. Eu vou amar porque Ele me amou, multiplicar para avançar. Sim, vou orar pela minha nação, vou servir e o pão repartir.